Vamos lá, gente, para a explicação. Bom dia para todo mundo. E vamos revisar um pouquinho os substantivos, tá bom? Sei que vocês já sabem o que é substantivo. Substantivo é a palavra que nomeia todos os seres que existem, as coisas que estão dentro ou fora das nossas casas, a própria nossa casa. E tem também as suas classificações, não é? Então, os substantivos podem ser comuns, podem ser próprios, podem ser simples, compostos, concretos, abstratos, primitivos, derivados, coletivos. Substantivo é a palavra que nomeia todos os seres, não é? Então, mas ele tem as suas classificações. Quando ele é comum, ele não é próprio. Quando ele é próprio, ele não é comum. Os comuns são os que nomeiam todos os seres da mesma espécie. Já os próprios nomeiam seres em particular, como é o seu nome, o nome das cidades, dos estados, dos países. Crianças, vocês me desculpem, aí a minha voz, que às vezes eu vou ficar rouca, eu estou um pouco rouca, tá? Não é de gripe, de resfriado não, mas alergia e que eu estou falando muito. Os substantivos simples, eles são formados de uma só palavra. Já os compostos são formados de 2 ou 3 palavras e separados por hífen ou somente na pronúncia, como é o caso de aguardente, girassol. São compostos? São, mas separados só na pronúncia e não na escrita. Tem os concretos e tem os abstratos. Os abstratos nomeiam os nossos sentimentos, as nossas qualidades, nomeiam coisas que a gente sabe que existem, mas que a gente não consegue enxergar assim o seu formato, a sua cor. Os primitivos e os derivados. Os primitivos são aqueles que surgiram primeiro. Deles surgiram os derivados. Exemplo, terra é um substantivo primitivo. Terreno é derivado, porque terreno surgiu a partir do substantivo terra. Coletivo, vocês vão ter uma lista aí abaixo para vocês conferirem. Coletivo é aquele substantivo que nomeia uma coleção de coisas. Por exemplo, ali vem muitas abelhas, você diz. Ali vem um enxame. Ali você está vendo muitas aves, você está vendo um bando. E aí vocês vão ver lá abaixo a lista que eu coloquei. Mas agora nós vamos para gênero, número e grau. Gênero. Os substantivos podem ser biformes ou uniformes. Pode ter 2 formas ou uma só forma para os 2 gêneros. Uma só forma, ele pode ser, no caso, sobrecomum, comum de 2 gêneros, ou epiceno. Biforme, vou dar um exemplo, tem menino e menina. São os utilizados mais para identificarem pessoas, certo? Eles podem estar no plural ou no singular. Por exemplo, o substantivo casa pode estar no plural, quando eu falar casas, mais de uma casa. Ou singular, quando eu falar casa, estou me referindo a uma casa apenas. E grau pode estar no grau normal, casa, pode estar no diminutivo, casinha, e pode estar no aumentativo, casarão, certo? Como no número 1 vocês vão circular apenas os substantivos coletivos, não é? Vocês vão identificar quais são os substantivos coletivos aqui no número 1. Então, temos plantas, constelação, vocês vão lendo tudinho. Vocês vão conferir na lista abaixo que eu coloquei.
certo? E aí vocês vão ver que plantas não é coletivo. Vocês vão ver que constelação é um substantivo coletivo, porque indica uma coleção de estrelas, muitas estrelas. Vocês vão ver que frangos não é coletivo. Vocês vão ver que lago também não. Vão ver que bando é um substantivo coletivo, porque indica várias aves juntas. Vocês vão ver que crianças não é coletivo, vão ver que tribo é coletivo, cor é coletivo, discos não é coletivo, cardume é coletivo, porque indica muitos peixes, discoteca é coletivo, porque indica muitos discos. Vocês podem não saber o que é disco, porque é um objeto que existia antigamente e pode existir ainda hoje, mas só onde as pessoas guardam, colecionam, mas não são usados. Eles funcionavam como CDs, certo? Até os CDs estão desaparecendo já, não é, minha gente? Código, aí tem gatos, pomar, peixes e abelhas. Não são, não é? Pomar, sim. Conjunto de plantas frutíferas. Peixes não, porque são muitos peixes que vão formar o que eu falei? O cardume, tá certo? Abelhas não, porque são muitas abelhas que vão formar o enxame. Seguindo, vocês vão escrever o que indicam os seguintes coletivos. Fauna, vocês vão lá na lista e vocês vão ver o que é que indica esses substantivos coletivos aqui. Fauna, esquadrilha. Gente, aqui seria atlas. Eu vou corrigir para vocês aqui, tá certo? E aí no caderno vocês corrijam também. Aqui seria atlas, que é o coletivo de mapas. Vara, arquipélago, bando, que eu já disse para vocês, bando é o coletivo de quê? Aqui vocês vão colocar o quê? Aves, por exemplo, rebanho, esquadra, tem tudinho aqui abaixo. Já que o 3, complete as frases com um substantivo coletivo. Aqui tem: um avião partiu sem permissão para voar. Aí vocês vão ver aqui na lista qual é o substantivo coletivo de avião, tá certo? Vocês vão procurar e aí vocês vão encontrar. Pronto, aqui vocês vão ter que ler, não somente para procurar o que vocês vão completar aqui, mas depois vocês vão ter que ler a lista todinha novamente, reler, que é para vocês aprenderem os substantivos coletivos. Seguindo, aqui, estão vendo? Nós temos a lista, que inclusive essa lista não precisa vocês copiarem, que eu falei lá no grupo. Continua a lista aqui. E aí agora a gente vem para o 4. Copie, leia e resolva. Vocês vão copiar as situações, problemas e resolver. Então vamos ver aqui. Em uma caixa há 15 morangos. Quantos morangos há em 5 caixas? Então, vocês vão fazer a continha. Se em uma caixa há 15 morangos, em 5 caixas, 5 vezes 15. Façam a continha aqui. 5 vezes 15. Multiplica e vocês irão encontrar. Segundo,
A mãe de Davi deu a ele 2 dúzias de cartinhas e ele dividiu igualmente com seu irmão. Quantas cartinhas ficaram para cada menino? Então, 1 dúzia são 12, não é? 1 dúzia são 12, 2 dúzias, 2 vezes 12, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 2 dúzias são 24. E o que aconteceu? Quantas cartinhas ficaram para cada menino? Por quê? Você relê e você vai ver. A mãe de Davi deu a ele 2 dúzias de cartinhas e ele fez o quê? Ele dividiu igualmente com seu irmão. Então, vamos aprender a dividir agora. Metade de 24. Vocês já viram que 1 dúzia são 12. 2 vezes 12 são 24. Mas agora a gente vai querer saber metade de 24. Metade divide por 2. Vamos compreender aqui. Se eu tenho, vamos ver, 2 bombons, eu posso dar quantos bombons para cada pessoa se eu tenho que dividir com 2 pessoas? Só posso dar 1. Aí você multiplica 1 vezes 2. 2. Subtrai. 2 para 2. Falta o quê? 0. Baixa o próximo algarismo aqui na frente do 0 para dividir. 4 dividido por 2. Eu tenho 4 bombons e preciso dividir com 2 pessoas. Então, eu posso dar 2 bombons para cada pessoa. 2 vezes 2 são 4. Subtrai. 4 para 4, 0. Divisão exata. Viram que metade de 24 é 12. Então, a resposta é: cada menino recebeu 12 cartinhas. Leia o restante. Carolina tinha R$ 248. Gastou R$ 132. Com quantos reais ficou? Então, perceberam que é uma subtração, não é? Carolina tinha R$ 248. Então, você coloca no cantinho aí, no cantinho da sua atividade aí no caderno, R$ 248. Gastou 132. Então, menos 8 menos 2, 6. 4 menos 3, 1. E 2 menos 1, 1. Ela ficou com quantos reais? R$ 116. Não esqueçam de colocar a representação do dinheiro, que é o símbolo aqui. Seguindo aqui, vocês têm uma outra situação problema. Leiam. Vocês têm que ler e reler, viu? Lê uma vez, não entendeu? Relê até entender. E nas dúvidas, procura a professora. Rafael comprou um tablet em 3 prestações de R$ 120. Quanto ele irá pagar pelo tablet? Então, veja. Rafael comprou um tablet em 3 prestações de R$ 120. Qual é a ideia? 3 vezes 120. Quanto ele irá pagar? Quando ele terminar de pagar, quanto custou o tablet? Pense assim. Então, é muito fácil. 3 prestações de 120. Coloca no cantinho aí da sua atividade. R$ 120 vezes 3.
3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Quanto custou o tablet, ou seja, quanto o menino Rafael pagará pelo tablet? Quanto? R$ 360. E olha aqui, minha gente, minhas crianças queridas, esse texto aqui sobre as misturas, o texto não vão copiar, mas vocês vão copiar normalmente o número 5, do jeitinho que está aí na atividade, e as perguntas A e B, vocês vão copiar e responder, tá certo? Depois vocês vão para o 6. O 6 é o quê? Está pedindo para que vocês usem o livro de história de vocês, abram na página 88. Então, leia a página 88 do seu livro de história e escreva um pequeno texto explicando o que levou os portugueses ao mar. Então, você vai ler lá o texto e vai escrever o que você entendeu. O que levou os portugueses ao mar? Por que eles resolveram viajar? Tá certo? Bom estudo, qualquer coisa, estou aqui bem pertinho de vocês.